tudo bem? Vocês vão estar vendo agora o trabalho do primeiro B da obra Os Lusíadas de Luís de Camões, tá bom? O nosso grupo vai estar explicando na íntegra mesmo cada canto para um melhor entendimento da obra, que é muito complexa, né? Quem já pegou para ler sabe como é que é. Antes de começar com as explicações, eu queria ler uma afirmação que tem na releitura da adaptação de Rubem Braga e Aston Rocha Braga. Eu digo a releitura porque o meu grupo se espelhou muito em releituras para estar fazendo esse trabalho, para estar entendendo melhor o que o autor estava querendo dizer, né? Enfim, vamos lá. Eles já começam na primeira página mesmo, citando: quem foi Camões? E vem dizendo embaixo: e se, em vez de fazer a pergunta acima, começássemos com outra: quem Luís Vaz de Camões não foi? Muitas respostas poderiam ser dadas. Cada um de nós não é certamente uma porção de coisas. No caso de Camões, porém, acertaria quem dissesse: não foi um poeta que fez a poesia aventura, mas alguém que fez a aventura poesia. Ou seja, ele não se contentou em viajar à roda de seu quarto. Eu achei que seria uma afirmação muito coerente de estar colocando nesse trabalho, já que Os Lusíadas é uma obra muito boa, porém complexa, e também pela paixão que Luís de Camões tinha por ela, né? Eu até li em outra releitura que falava que uma vez ele estava em uma viagem a navio que acabou naufragando, né? E em vez de ele socorrer sua amada, como cita na obra, ele vai atrás dos manuscritos de Os Lusíadas, né? Só para vocês entenderem como é que era essa relação com ele com a obra, certo? Agora falando um pouco sobre a estrutura da obra, certo? Como é que é? A obra, ela possui 10 cantos, né? E não possuem um número específico de estrofes em cada canto, mas se eu não me engano, ao todo são 1.102 estrofes, certo? Que são chamadas de oitavas rimas, porque possui 8 versos cada uma, certo? E é completamente regradinho, tá? O primeiro verso rima com o terceiro e o quinto, o segundo com o quarto e o sexto, e o sétimo com o oitavo entre si, tá? Se você pegar para ler a obra na íntegra, você vai perceber isso. Tudo bem? Dando essa explicação, agora vamos conhecer um pouco sobre cada canto. Bora lá? Bom, no primeiro capítulo eles já citam o que os portugueses vão fazer nas Índias, que eles vão em busca de especiarias, e vão 4 naus. A primeira nau é a São Gabriel, que é comandada por Vasco da Gama. A segunda é São Rafael, que é comandada por Paulo da Gama, que é irmão de Vasco. A Bérnio, que é comandada por Nicolau Coelho, e a São Miguel, que é comandada por Gonçalo Nunes. Ela é a nau que leva os mantimentos. O segundo capítulo fala sobre o Concílio dos Deuses, que foi basicamente uma reunião que eles fizeram para saber qual seria o destino dos portugueses. E essa reunião começa com Júpiter falando que admira a coragem e o valor dos portugueses e que faria de tudo para ajudá-los. Fado fala sobre a posse dos mares e que isso podia auxiliar Júpiter. Baco é opositor dessa ideia. Ele diz que os portugueses seriam superiores a ele no Oriente e ele não concorda. Vênus defende os portugueses, pois ela diz que eles são como o povo amado romano dela e que o seu nome seria conhecido no Oriente. E Marte se zanga e fala que vai seguir a ideia inicial, que foi a ideia de Júpiter, e que admirava os portugueses e falava que eles mereciam. E também ele fez isso por conta que ele era um antigo namorado de Júpiter e queria agradá-la. No terceiro capítulo, os mouros de Moçambique, eles chegam em umas ilhas depois de Moçambique e eles encontram nativos de lá e eles estavam totalmente nus e com várias armas.
e Vasco da Gama resolve chegar perto para ver quem são eles. Nisso, os nativos fazem várias perguntas, perguntam o que eles estão fazendo lá, e Vasco da Gama fala que estão indo para o Oriente para encontrar especiarias e indaga eles também. E eles falam que eles são selvagens, que não tem religião, a religião verdadeira deles é a de Maomé, e também pede para os portugueses ficarem lá, passarem a noite, para no próximo dia conhecerem o governante deles, daquela terra. A visita do regedor é quando o governante vai visitar os portugueses no outro dia, e o capitão trata ele super bem, dá vários presentes, e ele resolve perguntar sobre os portugueses, se eles vieram da Turquia, qual era as leis deles, qual era a fé e também as armas. E Vasco da Gama responde que eles são da Europa e que não poderia mostrar as leis, a fé, porque ele acredita na religião do visível e do invisível. E que as armas ele até poderia mostrar, mas se ele visse como um amigo e não como inimigo. Entre as armas ele mostrou espadas afiadas, escudos, balas, espingardas, entre outros, e pediu para o Mouro para que ele desse uma pessoa para levar ele até a Índia. O Mouro prometeu atendê-lo, só que em vez de dar o piloto, ele daria a morte dele. Na ilha de Baco percebeu que os portugueses despertaram um ódio no governante e resolveu traçar um plano muito traiçoeiro para destruí-los. Ele não admitiu que os portugueses chegassem ao lado oriental e desceu na terra em forma de muçulmano para falar com o rei Mouro. Falando com o rei Mouro, ele disse que os portugueses eram ladrões, piratas, escravizavam mulheres, entre outras coisas, e que ele tinha que destruí-los, que ele devia mandar um piloto para que ele fingisse que ia levá-los para a Índia, só que na verdade ia matá-los, e no fim foi o que o rei fez. E ele agradeceu muito Baco, abraçou e foi seguir o plano. Eles pararam em Mombasa, que foi onde o Baco disse pro rei que eles não eram bem-vindos ali. E então os habitantes de lá começaram outra guerra contra os portugueses, e assim eles tiveram que sair o mais rápido possível, porque senão iam morrer. E Vênus ajudou eles, e no final Vasco da Gama agradece por ele achar que foi um milagre. Em Pelos Rumos da Traição foi quando o regedor percebeu que seu plano não ia dar certo e resolveu ir para o plano B, que era mostrar arrependimento e levar os portugueses para outra frota. O piloto levou eles para Quiloa, onde dizia que todos eram cristãos, só que na verdade todos acreditavam na religião de Maomé. E a vingança dos bombardas foi quando os portugueses já estavam com tudo pronto para seguir viagem, só faltava o piloto. Os habitantes daquela terra começaram uma guerra contra os portugueses por acharem que eles eram ladrões, piratas, e eles estavam armados com adagas, com arcos e flecha e escudos. E os portugueses tinham artilharia para dar cobertura a eles e começaram a atacar também. Nisso os portugueses fugiam e procuravam refugiar-se no continente. E o encontro com Mercúrio foi quando Mercúrio resolveu ajudar os portugueses a saírem de Mombasa e irem para Melinde. O Mercúrio apareceu em um sonho do capitão, falando para que ele saísse o mais rápido possível daquelas terras e que fosse para Melinde, que lá ele encontraria um piloto que levasse ele até a Índia. A festa em Melinde foi basicamente quando os portugueses chegaram na cidade. O povo todo amou eles
e eles finalmente conseguiram um piloto com quem pudessem confiar para levá-los à Índia. Eles ficaram muito alegres, festejaram a noite toda com fogos de artifício. História cheia de glórias é quando Vasco da Gama fala um pouco sobre a história de Portugal. Ele conta sobre Dom Afonso Henrique, que foi o homem que prendeu sua mãe depois dela se casar com outro homem. Ele também fala sobre os sucessores desse homem, que foi o Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III e Dom Diniz. Dom Diniz, ele começou uma invasão na terra dele e ele pediu ajuda para sua mulher, para falar com o pai dela para que pedisse ajuda. Aí ela pediu e ficou tudo bem. Também teve o caso da Inês Castro, que foi quando coroaram ela depois dela ser morta, e ela era amante de Dom Pedro. O triste caso de Inês Castro fala sobre a amante de Dom Pedro, que ela queria se casar com ele, mas ele não quis. Então ela saiu espalhando a notícia para todo mundo que tinha tido um caso com ele. Então ela foi sentenciada à morte. Depois da morte dela, ficaram sabendo que eles tinham se casado clandestinamente. Então, ela já era a Batalha de Aljubarrota, foi quando, depois da vontade da rainha, Leonor Teles declara a coroa para sua filha Beatriz, que era casada com Dom João de Castela. Dom João de Castela resolve invadir Portugal. Os portugueses ficaram com muito medo, mas Dom Fernando ajudou eles. E eles foram para a guerra. A guerra tinha arcos, flechas e muitas pessoas feridas. Depois disso veio Dom João II, que foi sucessor de Dom Fernando. Tudo é quando Manuel tem um sonho com os dois velhos e ele decide juntar os homens para levá-los até a Índia para buscar especiarias. E o velho Restelo é quando eles estão saindo de viagem e tá todo mundo na praia do Restelo se despedindo e aparece um homem e começa a falar sobre a necessidade desnecessária deles por sempre quererem mais riquezas, e os portugueses ignoram e seguem viagem. E complementando o que a Gi disse, vamos falar sobre quando eles já começam com a viagem em si, né? Navegando pela costa da África, que se inicia, certo? Eles citam que à sua direita eles estão rente à costa da África e à esquerda eles imaginam que possa haver outras terras, mas eles não têm a certeza disso, tá? Nessa parte é basicamente navegação e tudo mais, e quando eles passam na ilha do Equador, né, já haviam enfrentado diversos perigos e, enfim, Vasco da Gama fala a seguinte frase: enfrentamos muitos perigos, tempestades, calmarias, e vi os casos misteriosos relacionados pelos rudes e experientes marinheiros que costumam ser explicados ou desmentidos pelos homens da ciência. Nessa parte, eu creio que ele estava se referindo à mitologia, né? Porque, como deixou claro, essa obra retrata muito isso, né? Então, talvez sereias, coisas parecidas com isso, ele pode estar retratando aqui. E aí, depois de mais ou menos uns 4 meses de navegação, o Marujo avista a terra, certo? Avistaram a terra, desceram e não foram muito bem recepcionados, certo? Pelos nativos daquela região, foram atacados quando eles ficaram um dia lá. Vasco da Gama ofereceu uns ouros, algumas coisas para os nativos de lá. No outro dia, um dos marujos resolveu seguir um dos nativos pela mata dentro. Demorou para voltar. Quando a tripulação percebeu, ele vinha correndo para a praia, atacado pelos nativos, e aí, de novo, ato português maravilhoso, contra-atacou, venceu e eles foram embora, certo? Agora vem a parte do gigante adamastador. Bom, falando agora sobre o gigante adamastador, né? Que na realidade ele representa o Cabo da Boa Esperança, né? Que é o fim da costa da África, né? Para ele, como se fossem terras a serem descobertas, né?
E ao se depararem com ele, né, gigante, eles sentem medo e tal. E o gigante começa a contar a sua história, né? Fala que na realidade ele foi enganado pela ninfa Tétis e que ao perder a luta ele foi condenado a ficar ali naquele lugar, né? E ao terminar de contar a sua história, ele entra em prantos e simplesmente some. E aí os portugueses seguem viagem como se nada tivesse acontecido. É mais uma representação mesmo, na minha concepção, né? Do fim daquele marco, certo? Que agora eles vão ter novos desafios. Bom, continuando, depois que eles passam no gigante adamascador, né? Eles, até muitos dias depois, eles acham uma terra, mas sem notícias da Índia, né? Que é o rumo deles, né? O foco deles. Continuam procurando, até que eles acham um porto, tá? Que lá eles têm notícias, né? Que eles tanto buscam as terras, né? Na Índia. E aí, Vasco da Gama diz: e assim, foi com grande esperança, mas também com igual tristeza, que seguimos viagem ao longo da costa, chegando afinal a Moçambique, que cuja falsidade o Senhor já tem notícia. Ó rei, bem como da traição do povo de Mombasa, até que em Melinde recebemos sua proteção e conforto. Bom, com isso, o que aconteceu, o Vasco da Gama percebeu que ele estava perdendo muito tempo naquela regiãozinha só, sabe? E aí, ele conversando com o rei de Melinde, que na realidade queria conquistar o coração do povo lusitano, né? Lusitano, português, vocês já sabem disso. Enfim, queria conquistar o coração deles, mas Vasco da Gama falou com jeitinho, ele foi amigável, eles prosseguiram viagem. Mas como tudo isso, Baco já estava bem bravo com as conquistas deles, né? Então, acabou que foi até falar com os deuses, né? Pedir para Netuno que não deixasse mais, falando que as intenções deles eram erradas, que até que eles poderiam querer tirar o lugar dos deuses, enfim, mas não deu em nada, porque a deusa Tétis, né, foi lá e falou que não tinha nada a ver, que Netuno não sabia o que ele estava fazendo. Bom, agora eu vou contar pra vocês uma das minhas partes favoritas do conto, né, da história, que é Os 12 da Inglaterra. Vamos lá, como é que é essa história. Em uma noite, os marujos queriam começar a contar histórias de amor, né, pra passar o tempo. Só que aí, Veloso disse que não, que ele preferia histórias de guerra, né, de luta. Então, pediram para que ele contasse a história e foi aí que ele contou a história dos 12 da Inglaterra. O que acontecia? Na Inglaterra, um grupo de 12 homens queria provar que 12 mulheres não eram puras, né? Que elas não eram dignas. E aí, eles iam num duelo contra alguém que pudesse defender elas dessa acusação. E aí, as 12, ao pranto, né, foram conversar com o Duque. O Duque, então, enviou nome de 12 cavaleiros e, por meio de sorteio, decidiu qual dama ia se referir a cavaleiro, né? Com isso, mandou as cartas para eles, em Portugal. Lá, todos aceitaram e eles estavam preparados para ir viagem de navio, né? Chegar mais rápido, enfim. Só que um deles, Magriço, ele disse que não, que ele queria ir por terra para ir conhecendo outros lugares e tudo mais. Aceitaram e foi. Quando chegou no dia da batalha, só os 11 chegaram, certo? Então todas as 11 elas se vestiram bonitinho pro dia da batalha, menos uma, né, que ficou sem um cavaleiro, que seria uma Magriço, que ela se vestiu de luto por não ter um que defendesse a ela, certo? Quando estava prestes a começar, eles veem um homem a cavalo chegando e era o Magriço, certo? Quando a donzela percebeu que era ele, ela saiu e se trocou por um vestido de fios de ouro. Ao fazer isso, a batalha começou e os portugueses venceram, né, com honra e glória de sempre. Então essa é a história dos 12 da Inglaterra e eu pessoalmente adoro essa história. Bom,
depois da história dos usos da Inglaterra, os portugueses eles acordam com o mar muito agitado, muito vento, assim, perigo, né, no mar, mas obviamente, né, uma obra do Baco contra eles, mas aí tudo se acerta, Vênus entra lá no meio, defende eles novamente, acalma tudo, foge das ninfas e tudo se alinha, certo? Depois de um tempo, né, o piloto avista a Terra. Ele até diz, acho que essa é a famosa Índia que tu tanto procuras, né? Encontraram, enfim. Ao chegar lá, eles são muito bem recebidos, tem festas, o povo fica até impressionado com a viagem que eles fizeram e tudo mais. Vasco da Gama apresenta, fala porque eles estão ali e diz que é para evangelizar, né? Um pouco parecido com a história com quem a gente conhece, não sei, mas é isso que ele diz, certo? Só que acontece, Baco não tá muito feliz com isso, novamente. Então ele entra em sonho como forma de Maomé para fazer a cabeça do sacerdote contra os lusitanos. Ele até diz assim, ó: não me reconhece? Fui eu quem dei aos seus antepassados os preceitos da sua religião. Sabe que os navegantes recém-chegados causarão muitos danos a Calicut e a seu comércio em Meca. Diz umas coisas, obviamente, né? Mas isso o sacerdote fica, assustado, né? Com isso fica preocupado também. Tanto que, ficando com isso na cabeça ainda, ele até pensa em não aceitar a proposta de Vasco da Gama, né? Com seus interesses. Fala que parece que eles não têm rei, que eles não têm nada, que eles são só vagabundos. E aí, Vasco da Gama diz também, vou ler uma partezinha só do que ele fala. Se não existisse esse ódio tão antigo entre os maometanos e os cristãos, Vossa Majestade não poderia ter concebido tão más suspeitas de nós. Se eu tivesse de pirataria ou desterrado da minha pátria, por que viria, enfrentando tantos perigos, procurar um abrigo tão longínquo e desconhecido? Fiz mais coisas, logicamente, né? Não vou ler tudo, mas aí fica tudo bem. O Samorim, né, o sacerdote lá, ele acredita e faz o acordo com a tripulação. Bom, depois de toda a situação que ocorreu, né, com o Baco tentando tramar de novo contra os portugueses, né, eles finalmente vão embora, né, mas levando provas de que eles realmente tinham encontrado, né, as terras tanto desejadas. E na viagem de volta, Vênus quer um prêmio, né, quer premiar eles por ter conseguido essa missão. Então ela vai falar com Cupido, então ela vai fazer a Ilha dos Amores, né, tanto que, com tudo que eles precisam. Tanto que quando os portugueses já estão há uns dias procurando lugar para ficar, eles avistam a Ilha dos Amores, né, com as ninfas lá também, né. E aí eles entram e o Fernão Veloso até diz: senhores, bem se vê que são grandes e excelentes as coisas que o mundo esconde aos ignorantes. Vamos ver se estes seres tão belos são miragem ou verdade. Porque as ninfas estavam lá também, né? Então, Vênus quis dar um presente para eles se divertirem, ficarem bem, né? E é isso. Bom, gente, agora finalizando já, é a última parte, é a máquina do mundo, né? O último assunto. Os portugueses, eles depois que eles já se divertem, fazem tudo o que eles querem fazer, né? Tétis convida eles para um banquete, né? Então eles vão, né? As ninfas vão junto. E depois ela chama Vasco da Gama pra ir com ela para um lugar, né? Que vai apresentar a máquina do mundo para ele. E ela fala: essa é a máquina do mundo, fabricada pelos limitado e profundo saber. Essa luz clara e radiante que emana da primeira esfera, envolvendo os menores, cega não só a vista, como também a mente humana. E aí ele explica sobre o que é a máquina do mundo, enfim, e aí continua.
ela passa a descrever a Vasco da Gama, começando pelos confins da Europa e passando ao continente africano. E conclui dizendo: isso é tudo o que lhes é permitido saber sobre o futuro. E agora podem embarcar, pois o tempo está favorável e o rei os aguarda ansioso. Então, é isso. Esse é basicamente o que o conto Os Lusíadas fala. É claro que nada melhor do que ler a obra em si, mas a gente tem a oferecer. Beijo, obrigada por assistir até aqui.